Lavagem cerebral. Como as universidades doutrinam a juventude, de Ben Shapiro. Trinitas, editora Trinitas Limitada, São Paulo, São Paulo. www.editoratrinitas.com.br. Frases. Abre aspas. A coragem e o discernimento de Ben Shapiro deveriam inspirar não só jovens conservadores que estão na universidade, mas também seus pais. Este livro é um sinal bem-vindo de que nem tudo está perdido para essa nova geração. Fecha aspas. Michael Medved, apresentador de rádio e autor do livro Hollywood versus América. Abre aspas. Não me diga que um livro com esse brilhantismo foi escrito por um universitário que mal saiu da adolescência. Eu imaginaria uma obra desse calibre sendo escrito por um senhor já de idade, experimentado e erudito, que de alguma forma se engajou na Universidade da Califórnia em Los Angeles e cuja análise cirúrgica tem o poder de, com maestria, salvar a próxima geração dos tiranos que se fazem presentes. Fecha aspas. Barry Ferber, apresentador de rádio. Abre aspas. Com sagacidade e entusiasmo, Ben Shapiro, o colunista mais jovem dos Estados Unidos, vai às fontes e desmascara o pieguismo esquerdista, mostrando que essa é a única visão aceita nas universidades corrompidas de hoje. Com sorte, sua crítica fará com que mais pessoas deem os passos necessários para a cura do antro universitário e, consequentemente, para retorná-lo ao lugar de prestígio que lhe é devido em nossa geração. Fecha aspas. Daniel Pipes, fundador do projeto Campus Watch e colunista do New York Sun. Abre aspas. Sei bem como é. Passei por isso. Universidade de Tulane, 1991. Ben está certíssimo quanto à lavagem cerebral das universidades modernas. Para minha sorte, a cerveja e o carnaval me salvaram da doutrinação absoluta. O imponente livro de Shapiro, no entanto, é indiscutivelmente o guia mais saudável de como não se enamorar das vis sutilezas de Marx e Engels. Fecha aspas. Andrew Breitbart, coautor da obra Hollywood Interrupted, Insanity Chick in Babylon, The Case Against Celebrity. Abre aspas. Ouve-se uma voz brilhante que fala uma nova geração, a uma nova geração de ativistas. Não perca o novo livro de Ben Shapiro. Fecha aspas. Hugh Hewitt, apresentador de rádio e autor da obra In But Not Off. Abre aspas. Este livro revela quão arraigada está a cultura tóxica de ódio contra os valores dos Estados Unidos e do Ocidente, naqueles que ensinam nossos jovens. Shapiro dá um grito de sobriedade e despertamento para todos os americanos, detalhando a necessidade urgente de, como a esquerda diria, tomar de volta nossas faculdades e universidades. Fecha aspas. Robert Spencer, diretor do projeto Jihad Watch e autor da obra Onward Muslim Soldiers e Islam Unveiled. Abre aspas. No livro Lavagem Cerebral,
Ben Shapiro rasga em pedaços o sistema universitário esquerdista. Sagaz, astuto e com conhecimento de causa, Shapiro expõe como os grupos de pensamento de esquerda têm se espalhado como um vírus em nosso sistema educacional e ameaçado esmagar o debate genuíno em nossas escolas. Fecha aspas. Armstrong Williams, colunista de circulação nacional. Abre aspas. A caneta de Shapiro é afiada como a lâmina. Sua crítica aguda por si só direciona-se a uma gigante porcentagem de professores universitários que acredita que o Islã é bom e o cristianismo ruim, que não aceita o capitalismo vencendo o socialismo, uma vez que aquele, e não este, está acabando com os séculos de pobreza, e que adora a diversidade de cor, mas ao mesmo tempo cria com fervor normas rígidas contra a diversidade de expressão na universidade. Fecha aspas. Jill Stewart, colunista Capital Punishment, comentarista político de televisão e rádio. Aos meus pais, que me ensinaram a diferença entre o certo e o errado e que me deram forças para confrontar a mentira. Shapiro. Prefácio por David Limbaus. Mal consigo lembrar quantas vezes vi pessoas, incluindo eu mesmo, imaginando a beleza que seria reviver a adolescência ou os anos da faculdade, mas com o conhecimento, as capacidades e a experiência absorvidos aos longos dos anos. Claro, uma fantasia inútil, mas me apego lembrando desse tipo de pensamento desde que há alguns anos conheci Ben Shapiro. Conheci muitos jovens que eram talentosos, cada qual à sua maneira, mas nunca vi um com a maturidade e o conhecimento de Ben. Tomando emprestado o clichê, ele tem mais sabedoria que anos de vida. É isso que faz de seu livro, Examinando a Cultura Universitária, único. Aparentemente, esse tipo de livro costuma ser escrito ou por professores ou por aqueles que estão fora do sistema. Em contraste, a presente obra apresentada, a visão acerca da doutrinação acadêmica vinda de alguém de dentro e que dela tem sido vítima. A perspectiva de Ben, porém, não se limita à visão de um aluno universitário cego a tudo, vamos voltar. A perspectiva de Ben, porém, não se limita à visão de um aluno universitário cego a tudo, a não ser aos estudos. Ele é, também, um astuto analista político nacional. Assim, com seu livro Lavagem Cerebral, temos uma crítica sofisticada e com conhecimento de causa da universidade como instituição que viabiliza a propaganda ideológica da visão de muito esquerdista e secular. E o livro entrega aquilo ao que se propõe, confirmando nossos piores medos sobre a academia moderna. Sua obra cobre, tópico por tópico, todas as grandes realidades da universidade e de todos os maiores aspectos da vida universitária, documentado de forma convincente a notória tendência esquerdista entre os professores e destruindo o dito popular de que a parcialidade por parte do docente é irrelevante ao ensino em sala de aula. A parcialidade tem raízes históricas profundas neste país e está crescendo intensamente. Ela cobre uma gama de eventos de acusar os republicanos de fraude nas eleições presidenciais em 2000, de cortes de impostos para os ricos,
de roubar os idosos e de seus benefícios previdenciários e poluir nosso ar e água, até louvar o sistema falido do marxismo e denunciar o capitalismo. A fúria não termina aí. Shapiro também documenta o chocante louvor que o corpo docente confere aos desvios sexuais e até mesmo suas justificativas indefensáveis do terrorismo. Shapiro vai além de meramente expor as tendências e inclinações, valendo-se de dados pesados e argumentos sólidos. Ben derruba os mitos e distorções propagados por professores incapazes de, escravizados à ideologia, fazer análises objetivas. Exemplo disso é a defesa cega de legislações referentes ao salário mínimo em favor dos pobres, mesmo indo contra a maioria dos economistas, que faz oposições a leis desse tipo, por conduzirem à diminuição dos empregos. Como Shapiro demonstra, a maioria dos professores, e não só os da área de política e ciências sociais, nem mesmo tem a boa vontade de apresentar uma perspectiva equilibrada. Em alguns casos, parte da missão é influenciar a visão do aluno, e nisso muitos vêm tendo sucesso. Ben cita pesquisas e dados de sondagem mostrando que muitos calouros se identificam com a esquerda e não com os conservadores, e que esse número aumenta substancialmente quando avançam para os próximos anos. A lavagem cerebral nos alunos transcende a sala de aula, alcançando as mídias estudantis, com o uso da verba universitária e grupos estudantis, que com muita frequência tornam-se instrumentos de doutrinação por parte de professores esquerdistas. A esquerda tem a capacidade de louvar a diversidade racial e étnica, opondo-se deliberadamente à diversidade de pensamento, considerando aceitáveis para a disseminação unicamente as ideias esquerdistas. O próprio ideal de educação que cria uma atmosfera de investigação aberta é tacitamente zombado em favor de uma agenda monoliticamente de esquerda. Mas a integridade acadêmica não é a única vítima do viés doutrinador esquerdista. A verdade é considerada perda, resultado de uma tendência perturbadora na academia de abraçar com força o relativismo moral pós-moderno. Como podem ideias que fluem de valores tradicionais receberem a devida consideração quando o dogma que prevalece é o de, sem qualquer escrúpulo, rejeitar absolutos morais? Como esperar que os alunos ampliem seu entendimento da realidade quando a atmosfera universitária ensina que a verdade é uma construção social amplamente definida pelo poder? Nas palavras de Shapiro, abre aspas, o ataque à moralidade absoluta é a base para todo esquema de lavagem cerebral de esquerda, fecha aspas. Deveríamos temer quando percebemos que o establishment universitário está treinando a nossa juventude para acreditar que não há tal coisa como a reivindicação neutra ou objetiva, e que não existe tal coisa como o mal, exceto talvez no caso de conservadores políticos e grandes corporações. Desde que um professor influente da Universidade de Princeton não é ridicularizado e evitado, mas celebrado por argumentar que é moral assassinar nascituros deficientes, deveríamos entender de imediato que algo está muito errado com a nossa cultura universitária.
E essas perspectivas pervertidas nada fazem, exceto ter um enorme impacto destrutivo sobre o futuro desta nação. Porque os alunos de hoje serão os líderes de amanhã. Apesar da figura sombria que Shapiro pinta, ele não termina com uma nota pessimista. Em seu plano de ação de 3 passos, Ben oferece soluções práticas como parte de uma estratégia multifacetada. Lavagem cerebral lida de forma sóbria e envolvente como um problema sério que deveria preocupar ainda hoje cada pai, aluno e amante da liberdade nos Estados Unidos da América.